Olá a todos, queria agradecer a todo mundo que nos acompanha aí já, essa primeira edição do programa Mensagens que Edificam. É com muito prazer que a gente recebe o pastor Júnior César, ele é presidente mundial do Ministério da Igreja Missões Unidos na Fé. Tá? É uma igreja maravilhosa, que se encontra ali na Itajaí, número 562, no bairro Branca Vieira da Mota. Pastor, muito bem-vindo, suas considerações. Muito obrigado, Leandro, é um prazer estar com vocês aqui, fazendo esse lindo trabalho. E a gente apenas está iniciando, né? É um projeto a qual nós temos o objetivo de trazer palavras que edificam, que mudam, que transformam vidas. Então, estou muito feliz por essa primeira edição aqui no nosso canal do YouTube e poder transmitir a palavra de Deus para as pessoas que, aonde estiver acessando a internet, né, forem alcançadas, e eu creio que Deus vai impactar vidas. Eu também, a gente sabe que onde um ou dois estiverem reunidos em nome dele, ele se faz presente, né? Então que nessa série, nessa temporada, ele se faça presente, você consiga passar essa mensagem que você preparou com muito carinho aí pro pessoal, sabe que o senhor tem um ministério há bastante tempo aí, o senhor entende do que está falando, fala com propriedade, isso é muito importante para quem está ouvindo, tá bom? Então, eu queria realmente agradecer a sua presença, dizer que vai ser muito bom conduzir esse programa junto com você. Pastor, nós preparamos esse trabalho no formato de perguntas e respostas. A gente sabe que tem muitas dúvidas do pessoal na internet, eles procuram muito saber as informações. E nada melhor do que perguntar para o especialista. Perguntar realmente para quem estuda a palavra, para quem tem propriedade para falar. E assim, separamos 3 perguntas que eles nos enviaram para a gente iniciar com o pé direito esse nosso talk show. Então assim, a primeira pergunta, pastor. Deus é bom ou Deus é mau? Amém. Obrigado, Leandro. Para mim responder essa pergunta para você, primeiramente a gente precisa colocar em nosso entendimento e na nossa consciência que Deus, ele é um ser todo-poderoso, né? E quando eu falo ser todo-poderoso, a Bíblia fala de alguns atributos bíblicos. Deus, ele possui 3 atributos. O atributo dele é onisciente, onipotente e onipresente. E quando a gente fala da onipotência de Deus, a gente está falando do poder de Deus, que Deus tem o controle sobre a vida, que Deus tem o controle de tudo que existe sobre a face da terra. Então, nós temos que ter na mente e no nosso coração que Deus, se Ele tem o controle de tudo, e se tudo foi feito por Ele, se tudo foi manifestado por Ele, que tudo veio à existência por Ele, e para Ele, é que Paulo diz que tudo foi feito por meio dEle e para Ele foram feitas todas as coisas, para a glória dEle. E é uma coisa que às vezes, né, fica uma dúvida na mente do povo, porque se Deus é poderoso para fazer tudo na vida de um ser humano, por que muitas das vezes que as pessoas se encontram numa situação constrangedora, como se diz? Sim. Entra numa situação que não tem resposta, né? Sim. Mas é bom sabermos que Deus está acima de tudo. Ele é o início, né? É o alfa e o ômega, né? O início e o fim, né? Então, tudo inicia nele e termina nele, né? Então, a gente pode concluir que Deus é bom. E como é bom, né? É bom. Muito bom. Mas, pastor... Com certeza. Muitas pessoas, que nem o senhor falou, assim, se encontram em situações constrangedoras, se encontram, às vezes, meio isoladas. Por que tanto sofrimento, então, pastor, na Terra? Por que as pessoas têm sentido tantas dores? Por que a igreja tem sofrido tanto com as tribulações? Por que tantas dores e tanto sofrimento nessa passagem na Terra? Bom, para isso é bom deixar um versículo bíblico também, da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, né? Muitas pessoas atribuem muito a culpa de Deus e muitos até deixam de acreditar em Deus por causa disso, né? Mas existe uma resposta para isso, uma resposta categórica, além dessa que a gente já respondeu, que Deus ele tem o poder Sim. e o controle sobre a vida, mas as pessoas se esquecem, né, de algo que está na Bíblia Sagrada, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, que eu vou ler aqui, por favor, alguns versículos para vocês aqui. Ela fala assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo
que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele e nem tocareis, para que não morrais. E então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que ele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo tudo, o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então a gente vê aqui, é um princípio estabelecido, porque Deus, ele é o criador de toda a existência. Deus, ele estabeleceu tudo que existe no mundo, inclusive o homem e a mulher. Você sabia, Leandro, que nós somos a coroa da criação de Deus? Que lindo. Né? Porque nós somos o único ser no mundo que temos todos os atributos divinos. Por exemplo, existe Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. São três. E nós também somos feitos em três formas: corpo, alma e espírito. E uma das coisas que nos diferencia das demais criações de Deus é a forma como Deus nos fez. Tudo que existe sobre a face da terra, Deus usou a palavra, a verbalização. Mas, quando ele foi fazer um homem, ele pega e usa as suas próprias mãos. Perfeição, né? Ele pega e usa as suas próprias mãos e forma um boneco de barro. A matéria que ele pega é o barro. E fica a pergunta: por que Deus usou o barro? É porque Deus, ele tinha que criar um ser que pudesse se submeter a ele. Deus não podia criar um ser que pudesse se sobrepor a ele, ou seja, como aconteceu com Lucifer. Lucifer quem é? É um anjo de luz que estava no céu e que almejou ser igual a Deus e se assentar no trono de Deus. Por isso ele foi expulso do céu e lançado, precipitado na terra. Sim. Entendeu? Então o que acontece? Esse anjo de luz estava lá, ele tinha a função dele e era um ser poderoso. Se você perguntasse para Deus o que teria de mais bonito no céu, ele ia pegar o Lucifer e ia te mostrar. Que coisa, né? Coisa linda, porque ele era diferente, ele é especialista em música, você sabe que é a música. As músicas que tem a música mundana, né? E tem a música cristã. Sim. Mas os instrumentos musicais celestiais, quem criou foi Lucifer. Ele era regente de coro angelical, ele era especialista em música. Caramba. Tanto nas notas como na melodia. Entendeu? Então, o que acontece? E ele era prescrutado com pedras preciosas, o corpo dele tinha pedras e ele tinha talentos que os outros anjos não tinham, e poder e força que os outros anjos não tinham. Então ele era o maior. Caramba. Ele era o maior. Foi lançado, precipitado. Então, uma coisa que nós vemos que Deus não aceita é que alguém queira tomar o lugar de Deus. Então, por isso que Deus pegou o homem desta matéria, porque a matéria que está sendo usado, a terra, o pó da terra, misturado com argila, porque primeiro ele enfiou as mãos, tirou a parte seca e depois pegou o barro, que estava mais profundo, né? E fez esse boneco que somos eu e você, a imagem e a semelhança de Deus. Então nós somos feitos de corpo, alma e espírito, trino, assim como Deus, e temos a semelhança de Deus, somos parecidos com Deus, e também temos o raciocínio, que se chama consciência. Então, Deus estabelece no Jardim do Éden o que? Um princípio, porque o homem tinha que ter raciocínio para poder saber o que era da vontade de Deus e o que não era da vontade de Deus. E Deus estabeleceu
esse princípio para testar o homem se ele ia se submeter a ele. Uma inteligência acima, né, pastor? É uma coisa que a gente vê na Bíblia Sagrada e a gente vê no dia a dia também. A gente vê que as pessoas não querem se submeter a Deus. Agora, você imagina se Deus, né, criasse um ser que pudesse superar a ele. Como seria? Como seria? Deus criaria dois inimigos, Lúcifer e o ser humano. Sim. Exatamente. Lúcifer e ser humano. Então, Deus não quis criar o homem como inimigo. Deus ele criou o homem como para ser amigo dele. Deus queria alguém para se comunicar. A Bíblia diz que Deus descia na viração do dia no jardim do Éden para conversar com Eva e com Adão. Privilégio, né? A conversar. Deus queria um parceiro. Deus queria uma pessoa para estar com ele, para conviver com ele. Mas aí, nós vemos, irmãos, que o homem cometeu um grave erro. Né? Quando Deus colocou aquela árvore, porque aquela árvore estava ali por um objetivo, o objetivo de Deus era testar a submissão humana. E nós vemos que Deus avisou, ó, aqui está escrito, eu acabei de ler, Deus avisou o homem. Deus disse para o homem assim, de toda árvore que está no meio do jardim, pode comer, mas menos aquela uma que está lá no meio. Tinha um propósito, né? Um significado, né? Propósito. Ele já fez com propósito, porque Deus é um Deus de propósito. Entendeu? Mesmo Deus falando, o que eu falo assim, Deus falando assim, ó. Hoje, Deus fala através do homem pela palavra de Deus. Como Deus está me usando agora para falar com pessoas através desse canal. Sim. E a Bíblia, ela é a boca de Deus. Quando eu abro ela é a boca de Deus falando. Ela fechada pode ser um livro comum, mas quando você abre ela é a boca de Deus falando com o ser humano. Acontece que quando a gente fala, que a gente prolifera a voz de Deus, muitas pessoas não dão atenção ao que Deus está falando. É o que aconteceu com Adão e Eva no princípio. Eles não deram atenção a Deus. Mesmo sendo avisado, ó, de toda a árvore do jardim comerá, menos aquela que está no meio. E mesmo assim, ela olhou para aquele fruto e a Bíblia diz que era desejável aos seus olhos. Quantas coisas desejáveis. Às vezes, são coisas desejáveis, mas são proibidas por Deus. Claramente a mensagem continua a mesma, né? Não é verdade? Sim. Então, é uma coisa que preocupa a gente, porque coisas desejáveis tem muitas, tem opções. O mundo está cheio de opções para oferecer para o homem. Né? O mundo tem banquetes para oferecer para o homem. E duro que é agradável, que é gostoso, aparentemente, né? Sim. É gostoso, parece bom. E as pessoas optam por isso. Mas quando se fala daquilo que Deus está falando com o homem, você pode ver que existe uma guerra no Brasil hoje, que muitas pessoas já estão começando a ter um pouco de entendimento do que Deus fala. E daí o que acontece? Alguns opositores da voz de Deus, eles batem de frente. Confrontam, né? Eles confrontam a palavra, questionam, né? Se isso não era somente para o Velho Testamento, se isso tem validade ainda, quando a mensagem é clara, né? O senhor concorda? Exatamente. A mensagem de Deus está muito clara. Então, o problema do ser humano é aceitar a vontade de Deus. É aceitar a vontade de Deus. O problema do ser humano é isso. E aí o que aconteceu com eles aqui foi interessante, porque a partir daí nós vemos que só tinha um casal, né? Sim. E esse casal, eles não tinham pecados, eles não tinham nada neles, eram puros. Então, a gente vê que o diabo, que é um ser que muitas pessoas não gostam de ouvir falar, mas eu sou obrigado a falar dele, né? Eu sou obrigado porque a Bíblia fala sobre ele, né? E outra coisa, você fica no meio de uma roda que fala mal de você? Não fica. Não fica, né? Não. Onde você é o assunto depois, não tem como. O diabo também não gosta de ficar na roda que fala mal dele. Então,
a gente não fala bem do diabo, a gente também não atribui glórias para o diabo, a gente também não coloca o diabo mais acima de Deus. Mas é uma coisa que a gente tem que mostrar para o povo, mostrar que o diabo existe, assim, se o diabo existe, o mal existe também. Então, nós podemos dizer que esse sofrimento vem por causa desse mal, esse mal que habita, esse mal que cerca. É isso, pastor? Exatamente, é este mal. O que aconteceu? Não tinha o mal não existia. Lúcifer, ele era o que quando ele estava no céu? Você falou que era um anjo de extrema importância, né? Ele era um anjo de... Ele era um anjo de quê? De luz, de extrema importância. De luz. Quando ele foi precipitado, minha gente, quando ele foi precipitado e lançado abaixo dos céus, o que aconteceu? Aconteceu que ele se transformou em um anjo de trevas. Treva é escuridão. Sim. Agora existe uma grande diferença. O que eu poderia classificar como o mal? Você fez uma boa colocação, Leandro, porque o mal é a ausência de Deus. É a ausência de Deus. Quando o diabo se apresentou para Eva, era a treva se aproximando, era a escuridão se aproximando dela. Porque ela tinha luz, a luz de Deus brilhava sobre ela. Deus era o sol daquele jardim, Deus era a luz daquele jardim. Então, quando a treva se aproxima, acontece o quê? Que Deus vai saindo da vida daquela pessoa. Nebuloso, depois vai ficando escuro. Entendeu? Aí, quando as trevas se apropriam, porque ela vem aos poucos, ela não vem de uma vez na vida do ser humano. Você nasceu fumando? Não. Nasceu bebendo? Não. Nasceu se prostituindo? Não. Nasceu falando mal dos outros? Não. Não. Ninguém nasceu com esse tipo de problema. Quando um ser humano vem para o mundo, ele não vem com problema. É quando ele chega a uma idade, e a idade, eu chamo idade da consciência. É onde, quando a pessoa pega 18 anos, a primeira coisa que ele fala para o pai e para a mãe dele é o seguinte: eu sou dono do meu nariz. Que coisa. Se ele soubesse, né? Não é assim? Sim, automático. É a carteira de motorista e agora eu sou dono das minhas vontades, eu vou decidir isso, decidir aquilo. E se afasta, né? Com certeza, é fato, é fato. Aí, essa idade da consciência, quando a pessoa acha que é dono de si próprio, significa que ele está entendendo a dimensão da vida. Então, agora ele tem poder de decisão, ele tem poder de escolha. Ele escolhe o que ele quer viver. A partir daí, então, o que acontece? Na verdade, quando a pessoa atinge essa idade, a idade da consciência, que eu falo, sim, ela não... Se ela pender para as coisas das trevas, ela não é dona de si própria. Mas se ela pender para as coisas de Deus, também não é dona de si própria. Ela vai ter que ser uma pessoa de um dos dois. Ou ela vai ser uma pessoa de Deus, ou ela vai ser uma pessoa do diabo. Mas dela mesma ela não vai ser. Existe um versículo que fala também que você não consegue servir a dois senhores, né, pastor? A palavra de Deus fala que você não consegue servir a dois senhores, né? Exatamente. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve ao diabo. Né? A Bíblia diz assim: então vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Então existe uma diferença. É por isso que existe essa separação em conduta de vidas, essa diferença no meio de quem vive com Jesus e quem vive sem Jesus, entendeu? Então, quem vive sem Jesus está na treva, quem vive com Jesus está na luz, porque Deus é luz. Excelente, excelente. Eu queria trazer para a gente também à mesa essa questão. Então, qual o caminho assim, a seguir? Qual a orientação que você pode dar para quem... Assim, a pergunta que vem à tona é essa: qual o caminho para assim, qual a solução desse mundo de dúvidas, dessa divisão de bem? Qual seria o caminho claro, assim, dentro da palavra de Deus, que a gente pode seguir para sofrer? Antes de eu te responder, eu tenho que concluir isso aqui ainda. Claro. Só um minutinho, eu vou concluir. Sobre a ausência do mal, né? A ausência do mal, o que acontece? É a presença de Deus. Quando Deus chega, a luz chega. Então, tudo se transforma. Entendeu? Então, o que acontece? Quando as trevas se apodera, aí começa o sofrimento. Aí começa o sofrimento. É o que aconteceu
com Adão e Eva. Veio o quê? As consequências do pecado. As consequências do pecado. Deus criou o homem para sofrer? Não. É lógico que Deus não criou o homem para sofrer. Deus criou o homem para ter uma vida abundante. Deus criou o homem para ter uma vida plena. Tanto é que ele tinha tudo lá. No Jardim do Éden não tinha dores, não tinha doenças, não tinha morte, não tinha brigas. Se davam com os animais, porque o único animalzinho que nós se dá hoje é o cachorrinho em casa. Um alemão, um gatinho. Mas olha lá. antigamente, segundo a Bíblia, nós podíamos conversar com o leão. Que coisa, não? Imagina, pessoal. Entendeu? Veio o que? O mal. Veio o mal e veio as consequências do mal. Quer dizer, o sofrimento aumentou. Por quê? Porque além de o mal vir e se apoderar do ser humano, veio também as consequências pela rebeldia e desobediência do ser humano. Entendeu? E uma coisa que nós podemos falar é que Deus não é sofrimento, mas Ele está no sofrimento. Tem aquela parte que fala que Deus é justo, pastor? É mais ou menos isso? Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça? Também. Um pouco disso também, mas eu poderia dizer assim, vamos falar um pouco de quem é justo, porque a gente fala muito de quem é pecador, né? Sim. Existe um patriarca chamado Jó na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que ele era um homem bom, um homem que servia a Deus e que se desviava do mal. Ele era um homem que, além de ele praticar a palavra de Deus, ele ensinava para os outros que era bom. Só que ele era muito rico, muito bem sucedido. E quem desce para rodear a terra e observar a vida de Jó? O mal. Só que ele é um homem justo. Você sabe quem sobe diante de Deus para falar com Deus sobre Jó? O diabo. Questionando, né? Isso é tremendo. Isso é tremendo. E ele sobe para falar com Deus, sabe o quê? Toca em tudo o que ele tem e tu verás que ele vai te negar. Tudo que o diabo quer é que o ser humano nega a Deus no meio das aflições, no meio do sofrimento. Ou com Deus ou sem Deus, o diabo quer isso. Se a pessoa estiver sofrendo sem Deus, o diabo vai colocar na cabeça dele o seguinte: Deus não existe porque eu sofro. Mas para aqueles que servem a Deus, o sofrimento é algo edificativo. É algo que promove o cristão. O sofrimento. Porque são dois sofrimentos diferentes. O diabo chegou em Deus para pedir, para tocar nas coisas de Jó, para ver se ele ia negar. Você sabia que na Bíblia ele é o único homem que Deus investiu nele a confiança? Ele garantia, né? Muito interessante. Deus disse para o diabo: toca em tudo, só não toca na alma dele. Será que Deus pode fazer isso com a gente? E aí, pessoal? A mensagem é essa também, né? O homem que perdeu família, perdeu riquezas, riqueza eu falo tudo, funcionários, dinheiro, perdeu saúde, perdeu amigos, ficou só com os cacos de telhas para aliviar suas feridas. Mas uma coisa que eu tenho para dizer para você, mesmo que você tenha apenas o caco em suas mãos, é tudo que você tem para mudar a sua vida. Mas não negue a Deus. Excelente. Não negue a Deus no meio do seu sofrimento. E aquela pessoa, eu falo, tanto para o cristão como para a pessoa que não serve a Deus. Porque tem muita gente que perdeu tudo para aprender a depender de Deus. Quantos empresários que estão falidos? Porque não aprenderam a dependência de Deus. Não aprenderam a se submeter a Deus. Aí o mal prevalece, continua vencendo e vai levar essa pessoa a óbito, porque é óbvio que essa pessoa vai ficar depressiva,
com enfermidades, e ela vai morrer naquela situação. A diferença do cristão é se ele for obediente, Deus tem livramento para a vida dela. Proteção, né? Deus tem restauração. Deus tem restituição. Porque foi o que Deus fez com Jó. Quando ele provou para o diabo que ele estava buscando a Deus não pelos bens que ele tinha, não pelo que ele tinha, quando ele provou isso para o diabo, Deus disse, basta, e Deus restituiu tudo em dobro para Jó. Quer dizer, se ele era rico, ele ficou 3 vezes mais rico. Se ele tinha família grande, ele ficou uma família maior ainda. Se ele tinha saúde, ele ficou com uma saúde em abundância. E se ele tinha um tanto de vida para viver, ele viveu 3 vezes mais. Maravilha. Tá entendendo? Sim. Então esse é o segredo do homem que quer viver feliz, que quer ser realmente uma pessoa abençoada. É não negar a Deus no meio do sofrimento. Então, uma coisa importante que nós podemos dizer, Deus, ele não é sofrimento, mas ele está no meio do sofrimento. Porque Cristo mostrou isso para nós. Pastor, mas como assim Cristo mostrou isso para nós? Cristo mostrou isso para nós através da sua morte e ressurreição. Ele abandonou um trono para vir no meio de pecadores. Fazer o que no meio de pecadores? Sofrer como homem. Sofrimento. Se você acompanhar Isaías 53, você vai ver que ele era homem de dor experimentado no trabalho. Ele tinha a sua afeição desfigurada. A Bíblia diz que a Bíblia fala que ele era como uma raiz de uma terra seca. É uma raiz de uma terra seca, é contorcida. Então é a fisionomia desfigurada de tanto sofrer. Jesus foi perseguido desde pequeno, Jesus. A Bíblia diz que o rei Herodes quis matar ele, porque não aceitava rei. Sim, ele mandou matar todas as crianças que nascessem naquele período. Imagina quantas crianças morreram com medo, com receio, porque o rei dos reis estava por vir. Ele pega e manda matar todas as crianças do reino dele. Deus ele quando ele tem um plano na vida do ser humano, ele poupa a vida do ser humano, como poupou a vida de Jesus. Mas dificilmente Deus vai nos livrar de algum tipo de sofrimento. Porque Jesus sofreu, nós não somos melhores do que Jesus. Amém? Agora, o sofrimento é necessário porque o homem precisa do sofrimento. Não porque Deus gosta de ver o homem sofrer, mas o homem precisa. A palavra de Deus diz que todas as vezes que Deus fazia alguma coisa em prol do povo de Israel, o povo se alegrava. Mas quando o povo se alegrava, ele começava a se esquecer de Deus. Eles partiam para as coisas erradas. Aí vinha o sofrimento. Automaticamente, né? E eles padeciam. Entendeu? Então eu creio assim que o caminho hoje para a gente poder solucionar esse problema, essa dificuldade, né, de superarmos os sofrimentos da vida, porque eles contribuem para uma vida construtiva e para aproximarmos de Deus também. Né? Sabemos que muitos desses problemas foram gerados pelos próprios seres humanos, começando pelos nossos patriarcas, que é o Adão e Eva, que gerou esse problema, que trouxe o mal para a vida do homem. Sim. Né? E agora, o mal só pode continuar sobre a vida de um ser humano enquanto ele aceita. Mas depois que ele repudia o mal, ele pode viver alguns tipos de sofrimento. A Bíblia diz assim, ó, no mundo tereis as aflições, mas tende o bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês vencerão. Então as aflições não tem como se escapar. E qual seria então essa solução? Qual esse caminho, pastor? Qual o caminho então? O caminho seria olhar para Cristo, entendeu? Sim. E buscar socorro em Deus para podermos superar os sofrimentos da vida, porque só com Ele é que podemos vencer a cada dificuldade da vida. Ou seja, a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Como eu disse já no começo
desse canal do YouTube aqui, do vídeo, eu disse que nós, né, sabemos que Deus tem todo o poder de resolver os problemas. Deus tem todo o poder de fazer o impossível. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que o homem também faz parte da mudança, do processo. Porque se o homem não tivesse aceitado o mal certamente não viria. Faz parte do processo, né? O homem faz parte. Então, é uma decisão. A consciência é ativada pela palavra de Deus. Por que temos Bíblia na mão? Por que nós temos pregadores? Para despertar a consciência do ser humano, para restaurar uma aliança que foi quebrada. Aonde foi quebrada essa aliança? Lá no Jardim do Éden. Porque Deus tinha uma aliança com o homem. Deus tinha uma aliança, mas ela foi rompida a partir do momento que a mulher experimentou aquele fruto. E uma das coisas que o ser humano tem que aprender, Leandro, sabe o que é? É o seguinte: o homem tem que aprender a assumir os seus erros. Uma coisa interessante que nós vimos ali no capítulo 3, que nós lemos, é que quando a primeira pessoa que pegou o fruto foi uma mulher. E comeu. E a Bíblia vai dizer que ela pegou o fruto, comeu e deu a seu marido. Sabe o que eu não vejo aqui? O que você não vê, pastor? Uma briga. Eu não vejo uma briga. Entendeu? Sim. Alguém tentando provar quem é o errado. Ou seja, Adão poderia partir para cima da mulher dele e falar: não, ó, você errou e me deu o fruto. É? Sim. Você acha então, pastor, que nós somos uma geração que não assume os seus erros? Mais ou menos isso? Exatamente, porque botando culpas, né? Então, a gente vê que as pessoas sempre acham alguém para culpar. É? Sim. Alguém para culpar dos erros deles. E aqui isso aconteceu, sim. Aconteceu porque a Bíblia diz que ela falou, né? O Adão falou assim: a mulher que tu me deste é o problema. Aí a mulher falou: não, foi a serpente que está no jardim. Passando para frente. E foi passando para o outro. Então, essa forma de desculpa existiu lá também, no Jardim do Éden. Mas o que não existiu foi uma briga, uma disputa do esposo, da mulher com o homem. Mas botar a culpa no outro, sim. Sim. Entendeu? Então, assumir a sua culpa é muito importante. É o que as pessoas não sabem fazer. Elas não admitem quando erram. Elas não têm humildade para reconhecer. Elas não têm a simplicidade suficiente, a humildade suficiente para saber que precisa de Deus, que precisa de restauração. Deus está pronto para perdoar o homem, está pronto a restaurar o homem e reatar a aliança novamente com o homem que foi quebrada. E devolver a forma, porque a semelhança física nós podemos parecer com Deus, mas Deus ele quer devolver a forma espiritual, a semelhança espiritual. Se tornamos na medida e na estatura de Cristo, na perfeição de Cristo, para que alcancemos um céu que está reservado para nós, para todos nós, né? Mas só pode ir para o céu quem decide ir para o céu. Quem não decide não pode ir. Esse é fato. Sim. Então é para isso que nós estamos aqui, para ensinar, para falar para as pessoas, para despertar pela palavra que você deve orar para Cristo. A Bíblia diz: olhai para mim todos os termos da terra e sereis salvos. Todo homem deve deixar o sofrimento para trás e olhar que existe um Deus, acima de tudo, que pode resolver aquele problema. Por exemplo, uma enfermidade, Deus pode curar. Eu vou te fazer uma pergunta: qual que é mais fácil? Deus curar uma enfermidade ou perdoar um pecado? Pois é. E as pessoas, né, abandonam ou não sabem, né? E nós vemos aí, eu acho que o pessoal está vendo a gente conversar, né? Sim. E a gente vê, essa minha pergunta eu faço para o povo, né? Qual que é mais fácil? Curar um doente ou perdoar um pecado? Jesus ele respondeu isso categoricamente. Ele
disse que é mais fácil curar. Ele olhou para um paralítico e disse, levanta e anda. Porque é mais fácil curar um doente do que perdoar pecado. Então nós falamos bastante de solução e o caminho, né? Ele fala também que ele é o caminho, a verdade e a vida, né, pastor? Exatamente. Jesus, ele é o caminho, a vida e a verdade. Então, ele é o próprio caminho, como a pergunta foi feita, né? Sim, sim. Ele é o próprio caminho. É por esse caminho que nós devemos entrar. E ele é a verdade. Se alguém procura a verdade, Jesus é a verdade. Se alguém tem dúvidas sobre Deus, Jesus é a verdade. Ele nunca vai mentir, ele nunca vai falar uma mentira para nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é o que submeteu a autoridade do Pai para fazer o ministério messiânico na terra, que é o que dá continuidade ao trabalho de Jesus. Ele nos guia na verdade e nos fala toda a verdade. Então, não tem como existir uma mentira na boca de Deus. Deus nunca vai mentir para um ser humano. Até o sofrimento que o ser humano questiona, Deus falou. Vocês vão sofrer. Não pense, se o meu filho sofreu, vocês também vão sofrer. Se o meu filho foi perseguido, vocês vão ser perseguidos. Se ele foi apedrejado, vocês também vão ser apedrejados. Então Jesus não mentiu nem nisso. Imagina que nas outras coisas ele vai mentir. Jamais. E quando Deus fala que alguém está no mau caminho, está indo para o inferno, está indo mesmo. Porque ele fala a verdade. Ele não fala mentira. O inferno existe, o mal existe. Como o céu existe e o bem também existe. Queria dizer, o senhor pode deixar de mensagem final aí para quem está assistindo a gente até agora, uma palavra final com relação a isso. Uma palavra final? Sim. Então, o que eu quero deixar aqui para todos os que estão nos assistindo, aí deve ter alguma notificação de cristão, né? Sim. Que vocês se inscrevam no nosso canal. Certeza. E que recebam assine o sininho de notificação para depois vocês não perder todos os conteúdos nossos. Hoje é o primeiro, né? Sim. Primeiro dia. E certamente eu vou ficar muito feliz em a população ajudar a gente a pregar a palavra de Deus através desse canal. É isso aí, pessoal. Se você viu, se você aprendeu hoje o caminho, se você aprendeu hoje que a solução dos seus problemas está na palavra, está com Cristo, que você esteja realmente se inscrevendo nesse canal, passando esse vídeo para frente, compartilhando com seus familiares. Nós vamos estar sempre trazendo o pastor aqui, trazendo palavras novas, palavras que vão realmente fazer sentido para você, para sua vida. Então é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as mensagens novas. Vamos estar gravando toda segunda-feira aqui. Vai ser um prazer levar um pouquinho da palavra de Deus para vocês. Então, mensagens que edificam com o pastor Júnior César. Toda segunda-feira, vídeo novo para vocês, tá bom? Pastor? Muito obrigado. E eu agradeço toda a equipe, né, aqui do estúdio. E com certeza vai ser uma grande bênção daqui para frente. Amém. Paz a todos. Tchau, tchau. Paz a todos.